Olá pessoal, tudo bem? Então, na esteira dos backtests que nós fizemos semana passada e mostramos aqui no canal entre os tesouros IPCAs curtos e longos, veio uma dúvida no perguntão sobre um comparativo entre o Tesouro Selic e a inflação nos últimos 10 anos. Então eu fiz isso, mas ao invés de pegar o CDI, porque o Tesouro Selic é o CDI, né? De pegar o CDI, que rendeu X% em tantos anos, e a gente pode acessar esse dado na calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, e comparar com a inflação e chegar à conclusão que é tantos por cento a mais, que o Selic rende X% a mais, eu resolvi fazer diferente, eu resolvi fazer do meu jeito. Como é que é o meu jeito? Backtest. A gente voltou 10 anos atrás, então dia 10 de março de 2015, sendo que eu estou gravando o vídeo no dia 26 de março. Os dados, acho que os dados são do dia 22. É por aí, 22, 23, tá, pessoal? E simulamos uma compra, então, no dia 10 de março de 2015. De qual Tesouro Selic? Aí que tá, do Selic 21. Eu peguei o mais longo possível, que é o mais longo teórico, é 6 anos. O Tesouro lança LFTs com vencimento de 3 e 6 anos. A gente nunca vai ter um número muito maior do que isso ou muito menor do que isso. Não tem como, tá? 6 anos e 3 anos. Nos leilões também. Então tá aqui, ó, pessoal. 10 de março de 2015, comprou o Selic 21 a R$ 6.677,32. Eu simulei a compra de um título. E olha só o que aconteceu. Sim, nós vamos fazer essa trajetória de 10 anos, vamos comparar com a inflação, vamos comparar com o Tesouro IPCA longo da época e vamos comparar também o que aconteceu nas recompras. Porque vocês devem lembrar o que aconteceu nas recompras dos tesouros IPCAs curtos. Vocês lembram? Se não lembrarem, quando aparecer aqui o que acontece com o Tesouro Selic, eu vos relembrarei. Muito bem. Então o que acontece? 10 de março, compra o Selic 21 a 6.600 e chegou lá no dia 1º de março de 21 no vencimento, quanto que era o VNA do Tesouro Selic. Pessoal, existe VNA para Tesouro Selic. Por isso que essa taxinha aqui importa, que na ocasião era zero. Lá em 21 era 0,34, porque estava ainda muito próximo da crise que houve, né, do Tesouro Selic em setembro de 2020, quando essa taxa saiu do que era sempre 0, 0,1, 0,2, 0,3, no máximo 0,4, 0,0, 1, 2, 3, 4. Ela pulou para 0,50 em questão de poucos dias. Isso foi em setembro de 2020, quando a Selic estava em 2%. E desde aquela época, o Tesouro Selic sempre tem um pequeno deságio. Em 21 isso ainda estava forte. Hoje anda na casa de 0,11. Tá? Aqui em 21 era 0,34. O título era 10.577. Vocês vejam aqui que o VNA era 10.791. Portanto, quem comprou a 6.677 recebeu bruto no dia 1º de março de 21 10.791. Ganho de capital 4.113, né? 10 mil menos 6 mil, o que dá um imposto de renda de R$ 617, 15%, e o líquido 10.174,18. E aqui é que está a grande diferença. Vejam, pessoal, apesar do investidor receber mais do que o CDI, mais do que a Selic, porque o Tesouro Selic rende 100% do CDI, não é verdade? E quantas vezes, principalmente no começo desse canal, lá por volta de 18, 19, a gente via, né, as pessoas fazendo contas e tal, de que o Tesouro Selic rendia 98% do CDI por causa de taxa B3 e impostos. E, na verdade, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, em função dessa taxinha extra, o Tesouro Selic acaba rendendo mais do que o CDI, mais do que 100% do CDI, né? Que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Porque nós temos quantos reais de diferença entre o que o título era negociado e o que a pessoa realmente recebeu, ó.
Tá vendo? A gente tem aqui uma diferença de 160 e tantos reais, né, a favor de quem fica até o fim, tá? Só que, qual é o problema, pessoal? O que acontece? A pessoa vai ter líquido 10.100 e vai recomprar o título que está custando 10.577, que era o Selic 27, lá em 1º de março de 21. Então olha só que coisa interessante que acontece. Ela recompra 0,96 títulos. Ela recompra menos do que ela tinha. Vocês notaram esse pequeno grande detalhe? Apesar do Selic ter taxa de desconto e ter também um VNA mais alto do que o valor negociado no site do Tesouro Direto. Isso é impressionante. Por quê, pessoal? Porque a taxa de desconto não é suficientemente grande para fazer com que o investidor possa comprar uma quantidade maior de títulos, como aconteceu com quem, pessoal? Agora é que a gente faz o link muito importante com o vídeo da semana passada, com os tesouros IPCAs, porque no Tesouro IPCA, vocês viram, não importava a taxa, 6, 5, 3, acho que teve um, não, IPCA mais 3,80 ou 4,80, bom, eu não me lembro exatamente, mas teve taxa baixa também naquele vídeo, mas não importa. No caso do Tesouro IPCA curto, você sempre recomprava mais títulos do que tinha antes no líquido, mesmo após pagar imposto de renda e taxas. Então isso é uma diferença fundamental, pessoal. Por quê? Porque vocês perceberam aqui o que aconteceu com o Tesouro Selic? Ele reduziu o número de títulos. E no caso do Tesouro IPCA, a gente aumenta a quantidade de títulos a cada término de prazo e recompra de título, reinvestimento. Mesmo com taxa ruim, a gente recompra mais. Isso é muito importante. Para quê, pessoal? Para a formação de patrimônio e riqueza a longo prazo. Longuíssimo prazo. Logo, isso aqui é uma grande penalidade. É uma grande penalidade que fala contra o Tesouro Selic. Tá? Vocês conseguiram entender por quê? Deixa eu botar aqui vermelho. Tá? Por que isso aqui é uma grande penalidade? Porque na recompra, você recompra menos títulos. Tá? E isso é ruim para a tua formação de patrimônio, tá? Por isso o Tesouro Selic realmente ele só tem a finalidade de curtíssimo prazo. É ali, pessoal, olha, dinheiro que vai ficar até 3 anos. Mais do que isso, Selic não justifica. Isso para mim, na minha visão, é o dado mais importante que o vídeo que eu consegui levantar com essa simulação, com esse backtest feito em vídeo. Mas para outras pessoas vão ser outros dados mais importantes que eu vou mostrar aqui, como por exemplo que ele rendeu acima da inflação, tá? Mas esse dado aqui eu acho vital, porque se a cada recompra você compra menos, você prejudica a formação de capital, mesmo que o título fique cada vez mais caro, né? Você vai estar sempre reduzindo o seu patrimônio de algum jeito. Aí o que acontece? Aí chegamos ao dia 24 de março, está aqui a data que eu fiz o levantamento, 24 de março, tá? E nós temos o Selic 27, isso aqui é a cotação do Selic 27, a R$ 16.246, mas como eu não tenho mais um título cheio, eu tenho só 0,96, o meu patrimônio é 15.626. Agora eu fiz essa conta aqui para quê? Para ver o quanto eu teria no líquido em 10 anos e comparar com a inflação. Então a nossa simulação ficou do dia 10 de março de 15, quando eu comprei, backtest, né? Comprei simulado, tá? Comprei o Selic 21, fui obrigado a trocar o Selic em 21
o 21 pelo 27, e em 25, março de 25, eu tenho R$ 15.626 no bruto, ganho de capital de R$ 5.000, imposto de renda de R$ 816, líquido 14.810. É esse aqui o número que eu vou usar para ver o quanto ele ganhou acima da inflação. Mas olha que detalhe interessante. Se eu fosse recomprar, quem eu recompraria? O Selic 31, né? Que é o que nós temos no site atualmente, né? Se não me engano é esse. O Selic 31. A taxa de 0,11, uma taxa até boa. Mas olha ali o detalhe, pessoal. Ao invés de comprar 0,96, você recompra 0,92. Com R$ 14.810, como eu tive que pagar o imposto de renda em cima de todo o investimento, quer dizer, em cima do ganho de capital, certo? Mas é todo o investimento, porque o ganho de capital é sobre todo o investimento. Logo, eu diminui mais um pouco a minha quantidade de títulos. E agora, com 14.810, eu compraria 0,92 títulos do Selic 31 em 24 de março de 25. Tá, mas eu não preciso fazer porque o Selic não venceu, tá? Eu só fiz aqui para ilustrar esse efeito danoso que persiste. Vocês viram aqui que persiste com duas trocas? Só que no Selic você está sempre obrigado a fazer essas trocas, o que realmente acaba comprometendo a tua formação de patrimônio no longo e longuíssimo prazo. Claro, se você fizer 5, 6 dessas trocas a cada 6 anos, vão fazer 6 trocas, que baixa aqui para 0,80 e alguma coisa, e você fez 6 trocas de 6 anos, pô, se passaram 36 anos, né? Tá, isso aí de repente já é a vida útil de um investidor, né? O investidor começa, a pessoa começa ali a investir, sei lá, quem consegue, né? Com 25 anos, muitas pessoas começam bem mais tarde do que isso, tem que se estabilizar primeiro na carreira profissional e tal. Digamos que comecei a investir com 30 anos, né? Então você vai fazendo essas trocas de 6 em 6 anos até os 66 anos. No espaço de uma vida de investidor, uma vida útil, não vai comprometer tanto assim. Mas veja que no Tesouro IPCA isso não acontece. Por quê? Porque o Tesouro IPCA tem uma taxa de desconto maior e ele tem prazo maior. Prazo maior. Se você compra um Tesouro IPCA de 20, 25 anos, isso aqui não acontece. Tá? Então, pessoal, vamos fechar esse capítulo aí, né? Enfim. Teríamos líquido R$14.000, tá? R$14.000. Então, o que eu fui fazer, pessoal? Eu fui fazer o seguinte: eu peguei os 6.000 iniciais, que era isso aqui, ó, o que eu comecei, coloquei lá na calculadora do cidadão para ver a inflação do período, tá? A inflação do período deu quanto, pessoal? Tá aqui, ó. A inflação do período, o que deu a correção da calculadora do cidadão? Deu 11.564. Opa, eu tenho no líquido 14.810. Opa, tá legal, hein? Tá bem legal. Por quê? Porque eu estou acima da inflação. Olha aqui, ó. A inflação corrigiria aqueles 6.600 em 11.500. Aqui, pessoal, é quem? É a minha correção pelo meu investimento inicial, lá 10 anos atrás. Então eu tenho que este resultado é 73%, ou seja, a inflação nesses 10 anos foi 73%. Olha que pancada! 73%, o que corresponde a 5,69% ao ano. É, pessoal, inflação, infelizmente, também é juro composto. E 5,69% ao ano, quer ver aqui a continha certa, como é que é? Ó, cadê aqui? 1,0569 elevado a 10. O tempo sempre é exponencial. 73,91, tá aqui, ó.
73,18. Tá aqui, tá? Então, pessoal, mas quanto que o Tesouro Selic rendeu? Ora, o Tesouro Selic rendeu 2,22 vezes. Quem é esse número aqui? Esse número aqui é o meu resultado líquido sobre o que eu investi inicialmente, ou seja, é o dinheiro que me sobrou de verdade, fora o imposto de renda. E isso dá uma taxa anual, pessoal, pasmem, de parcos 8,29%. É isso aí. Esse é o rendimento líquido anual do Selic em 10 anos, com a penalidade da recompra no meio do caminho. Vocês entenderam isso? Porque isso aqui é o real, isso aqui é a vida real. É assim, não tem como fazer de outro jeito, né? E quanto que foi a inflação no período? Média por ano, 5,69. Então, o meu ganho líquido, 8,29, menos a inflação líquida por ano, vai dar o meu IPCA mais do Tesouro Selic. Entenderam como eu estou chegando na conta? Quanto que é o meu IPCA mais? Não é muito não, pessoal. Infelizmente. 2,46. Então, em 10 anos, investindo na vida real, nos últimos 10 anos, fazendo a pontezinha entre o Selic 21 e o Selic 27, de 2015, março de 2015 a março de 2025, o Tesouro Selic rendeu no líquido IPCA mais 2,5. Olha aí, pessoal. Então eu acho que nós temos... Vocês se lembram de quando eu falei para vocês? Seguidamente eu estou falando isso. Olha, pessoal, eu não invisto em Tesouro Selic hoje em dia. No passado, eu já investi muito, mas hoje eu não invisto mais. Quando que eu saí do Tesouro Selic? Assim, não vou dizer que eventualmente um dinheiro que vai ficar parado 1, 2, 3 meses eu não vá utilizar o Tesouro Selic. Até utilizo. Mas como investimento, como deixar uma posição lá, manter a posição, fazer isso. Quando acabar o prazo, recompra o mesmo título, ou o mesmo tipo de título. E assim vai fazendo sucessivamente. Com o Tesouro Selic eu não faço mais isso. Desde 2019. Né? Aí se vocês forem olhar a curva Selic desde até 2019, melhor dizendo, vocês vão ver que a maior parte do tempo ali nós temos o que na Selic? 6,5. Claro, não é a Selic de hoje, né, que está aí nos últimos tempos 13,75, agora 14,25. Não é essa Selic que nós tínhamos lá em 19, quando eu desisti do Selic. Então eu não estou dizendo para ninguém desistir do Selic agora, entende? Mas o que tu vai ter no longo prazo? O que tu vai ter em 10 anos acima da inflação? E muito mais importante do que isso, porque bem ou mal você tem um rendimento acima da inflação, que é bem menor que do Tesouro IPCA, mas você tem. O pior é isso aqui, ó, as recompras, que vão diminuindo ao longo do tempo, certo? Então, Tesouro Selic, para mim, não tem função na carteira. Mas isso é pessoal. Isso é pessoal. Estou mostrando aqui para vocês o motivo. Mais aquela questão de que eu estava vivendo lá em 19, e todo mundo, diga-se de passagem, uma Selic por um período prolongado a 6%. Quer dizer, se o Brasil, pessoal, vamos ser um pouco otimistas, tá? Se o Brasil acertar a política fiscal, né, conseguir conter os gastos, conseguir dominar a inflação e as coisas ficarem tranquilas, um pouquinho mais tranquilas no mercado externo, o que vai acontecer? A gente pode voltar para uma inflação média aí de 4% baixo, menos de 4%, quem sabe, em alguns anos, e a Selic voltar aí para ficar na casa de 7, 7,5%. E se ela ficar assim por 3, 4 anos, pessoal, olha, vocês vão ver que o Selic vai sofrer muito. Bom, então, pessoal,
temos esses dados aí muito importantes. Agora, como eu não queria deixar esse comentário, né, esse levantamento que eu fiz, sem mostrar o Tesouro IPCA, quem que eu peguei? O grande IPCA 24, saudoso IPCA 24, que em 10 de março de 2015 estava sendo negociado a IPCA mais 6,5, pessoal. 6,51. A par com os R$ 1.400, hein? Olha aí que doce, né? Que doce. Em 14 de agosto de 24, que é o último dia que a gente tem nas tabelinhas do Tesouro, tá? Ele tinha a taxa de 5,97 e o preço de resgate era esse aqui, 4.313. Eu resolvi calcular com esse valor e não com o VNA, tá? Me deu ali um ganho de capital de 2.891, imposto de renda de 433, praticamente um terço do preço do título no investimento inicial, em um terço só de imposto de renda, imagina. Mas é claro que o imposto de renda é em cima do ganho de capital, mas eu estou ilustrando o quanto o título cresceu, né? Líquido 3.880. Olha a razão que dá entre o resultado líquido e o investimento inicial, 2,7. Vocês viram a razão que deu entre o investimento final, entre o resultado líquido final e o investimento inicial no Selic, 2,2, né? E o quanto que deu da inflação, 1,7. Olha o quanto que deu no Tesouro IPCA, 2,2. Vocês já estão percebendo a pancada, né? Que o título longo IPCA faz na tua carteira. O que deu aqui? Deu em 114 meses, porque ele acabou em agosto de 24, uma rentabilidade anual bruta de 11,13%. E no líquido, perdão pessoal, aqui é líquido, o 2,72 é usando o valor líquido, ó, valor líquido. Então uma rentabilidade líquida de 11,13% ao ano. 11% ao ano no líquido. É muita coisa, pessoal. É quase 1% ao mês no líquido, né? Ao longo de 10 anos. O que dá IPCA mais 5,15. Ah, mas eu não comprei a 6,5. Não, mas o que deu no líquido foi IPCA mais 5,15. Está aqui. Então, pessoal, olha como o IPCA longo, além de não ter as interrupções, olha como o resultado dele foi muito superior. Você sai de um IPCA mais 2,5 para um IPCA mais 5. Isso é líquido. Líquido. Eu ainda deixei aqui uma diretriz, mostrar as curvas brutas no Mais Retorno, que é o site aquele, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar de tema de casa para vocês olharem nesse site www.maisretorno.com e vocês coloquem ali Tesouro IPCA 24, o principal, tá? E botem fazer comparações, e aí ele carrega por padrão o CDI. E aí vocês vão ver a distância que o Tesouro IPCA 24 ficou acima do CDI em toda a sua história. É algo assim de cair o queixo, tá? Então, pessoal, quem queria saber o quanto que o Tesouro Selic rendeu em 10 anos acima da inflação, na verdade, no bolso do investidor, depois do imposto de renda, IPCA mais 2,4. Agora, a grande informação é essa aqui, ó. Ao longo dos anos, você recompra uma quantidade menor de títulos do Tesouro Selic. Essa informação, pessoal, é a mais impactante para a formação de riqueza e patrimônio no longo e longuíssimo prazo. Não diga que eu não avisei. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.